Então, boa noite a todos que chegaram aqui, que vão aparecer ainda essa noite, que vão ver o vídeo depois. Lana, Walter, Laca, a gente não tinha falado aqui ainda. Então, queridos, vamos seguir, né? Com a nossa prática, porque é o que está nas nossas mãos, assim, né? E vai ser muito útil para a gente enfrentar os obstáculos que podem vir, que virão, né? Que virão. Então, a gente vai começar hoje com as nossas preces. A gente vai fazer a meditação do domingo, que a gente fez o vídeo da inteligência cognitiva, essa última que o Lama trouxe para nós, Lama Alan Wallace. E depois a gente vai seguir no estudo, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, queridos, vamos trazer a nossa mente, nosso coração para o nosso agora, para onde a gente está, para o nosso próprio corpo, para nossa mente, para nossa situação, primeiro aqui para nós, né? Para o nosso entorno, para todo o nosso país, para todo mundo, que a gente possa aspirar, né? A gente aspira que a nossa prática possa, pelo menos a nossa intenção de abrir a nossa mente, possa reverberar de alguma forma, né, nas pessoas no nosso entorno, na energia do planeta e fazer com que alguma lucidez, né, se espalhe, se abra, né, para a gente encontrar esses caminhos de preservação da nossa própria vida, do planeta, que a gente possa acordar de alguma forma, que os Budas, os mestres, onde eles estiverem, essas mentes lúcidas possam também intervir, que todos os caminhos, né, espirituais que as pessoas estão ligadas, que estão também invocando, possam ser atendidos, né, para que a gente possa encontrar essa consciência, né, para que a gente possa acessar uma consciência muito mais ampla, como o Lama disse, ter uma mudança de consciência, a gente mudar o nosso comportamento. Então, tendo isso por nossa motivação, né, a gente poder abrir a nossa própria mente para a gente realizar isso e aspirar que todos os seres possam ser tocados de alguma forma. Então a gente renova o nosso voto de refúgio e de bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. A nossa prática de generosidade, de ética, de energia constante, de paciência, de concentração, de sabedoria, né, possam, a nossa prática possa, através dessa prática, a gente possa alcançar, né, todos os seres sencientes possam alcançar o estado búdico, possam se beneficiar de alguma forma. Sangye chudan suki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinso gi sonam ki drola penchi sangye druparsho Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinso gi sonam ki drola penchi sangye druparsho. Então, com essa intenção, a gente pede então as bênçãos de Guru Rinpoche, a partir da prece das 7 linhas, para que todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos possam ser removidos, nosso e de todos os seres, para a gente possa alcançar a lucidez, reconhecer a verdadeira natureza da nossa própria mente, da nossa experiência, da nossa realidade, né? E transformar nossa relação com a nossa experiência e ajudar os seres também. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi
Está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi-Hum. Então, à medida que a gente entoa de novo as 7 linhas mais 2 vezes, a gente sente as bênçãos de toda a linhagem de Guru Rinpoche, todos os mestres, desde o Buda. A gente sente, então, essa radiância que está presente, irradiando e nos tocando, para que a gente possa realmente encontrar um caminho de lucidez, onde a gente possa realmente praticar, confiar, liberar a nossa mente, trazer benefícios. Om Orgenyu Ginu Jansam Pema Ge Sadom Laya Senchugi Nyudrune Pema June Jesodra Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jingeloptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgenyu Ginu Jansam Pema Ge Sadom Polayat Senchagi Nyudrunim Pema June Jesodra Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jengeloptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Estou sentindo as bênçãos, irradiando de Guru Rinpoche, todos os Budas, de todos os nossos mestres, o nosso coração aquecido. O Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz, transforma numa esfera luminosa, radiante com as 5 cores de sabedoria, e do topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E a gente reconhece que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Essa é a natureza da nossa mente, da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Utilizar a última, que é inseparável. É com essas bênçãos desse lugar que a gente então vai fazer a nossa prática e nosso estudo. Então convido vocês a encontrar uma posição confortável para a gente fazer a prática junto com o Lama Alam. A gente então vai aproveitar esse momento para a gente aquietar a nossa mente, porque a gente precisa primeiro aquietar essa confusão para que a lucidez possa emergir. Então a gente tem essa maravilhosa oportunidade de praticar de novo junto com o Lama. Tá bem? Então encontre uma posição, eu vou compartilhar que a gente vai fazer junto com ele hoje. Na sexta-feira a gente vai fazer de novo, de manhã cedo. Embora sua mente possa permanecer ativa, deixe a sua consciência ficar quieta, relaxando profundamente, sem exercer nenhum esforço para se apropriar ou se identificar com os pensamentos. Simplesmente repouse na quietude, no momento presente.
Deixe os seus olhos abertos. Se assegurar de não reforçar a superstição de que a sua mente, pensamentos, imagens estão dentro da cabeça, que é completamente sem fundamento. E deixando sua consciência descansar exatamente onde ela está, sem fazer nada com ela, apenas deixe-a estar onde ela já está. Deixa descansar ali, solta e livre. Consciente de estar consciente. Isso é fácil, não tem esforço, você não precisa tentar. E sem tentar, sem nenhum tipo de esforço, simplesmente descansando no momento presente, de forma vívida, clara, de ser discriminativa, bem acordada, mas sem fazer coisa alguma com a sua consciência. Sem esforço. As ondas de sensação em todo o campo tátil, correspondentes à respiração, à inspiração e à expiração, elas surgirão para encontrar você. Sem que você precise tentar, você vai saber quando a respiração está acontecendo. Quando o ar está entrando e quando o ar está saindo. E sem focar a sua atenção em nada especificamente, as sensações táteis em todo o campo somático, associadas à inspiração e à expiração, virão ao seu encontro. À medida que você inspira, você tem consciência de que todo o corpo inspira. Como o ar sai, você tem consciência que todo o corpo expira. Sem pensar sobre o corpo, sem imaginá-lo. As sensações táteis, nuas, virão ao seu encontro. E todo esse campo somático e as sensações que surgem dentro dele
São todas não conceituais, elas são vazias de conceitos, vazias de linguagem, de palavras. E a consciência descansando no seu próprio lugar é vazia de palavras, transcende conceitos. Mas é discernente, brilhante, clara e inteligente, mas sem pensar. E você pode achar útil introduzir uma alternância bem suave. A cada expiração, aceite o convite para relaxar cada vez mais profundamente, para soltar e ancorar a sua consciência no momento presente. Ancorar sua consciência nessas sensações táteis do elemento terra, de firmeza, de solidez. Cada inspiração é uma afirmação. É uma afirmação da vida. Você ainda está vivo porque você está respirando. É um convite para despertar, para acordar, para ficar claro e vigilante. Mas só por uns instantes. Quando você ainda sustenta essa clareza, relaxe novamente com cada expiração. Desperte e relaxe a cada inspiração e expiração.
E com os olhos abertos, vocês têm consciência do espaço. E não é o espaço físico que você está vendo. O espaço na sua frente é o espaço da consciência, no qual eventos não físicos, como cores e formas, aparecem. Mas este é o espaço da sua mente. E é neste espaço que os pensamentos e todos os tipos de imagens, de eventos mentais e assim por diante, todos eles surgem no espaço da consciência. Vêm e vão. Então, com o ritmo da respiração como um pano de fundo, e a sua consciência da consciência repousando em seu próprio lugar, no centro. Conforme você observa o espaço da mente, observa os movimentos que surgem nesse espaço. Pensamentos do passado, do presente e do futuro. Não pegue carona em nenhum deles, não se deixe levar por nenhum deles. Deixe-os ir e vir livremente, sem nenhum impedimento. Mas sem que a sua consciência se mova. Deixe a sua consciência ser como o espaço. Os pensamentos são como nuvens deslizando pelo céu, indo e vindo, mas o espaço não se move. E de vez em quando você vai se distrair, um pensamento vai te arrastar. E não tem problema, só reconheça o mais rapidamente que você puder. E assim que você reconhecer, relaxe. E observe o lugar onde o pensamento desaparece. Observe a quietude, onde o movimento estava. E descanse aí.
gentilmente. Vai mexendo o corpo, alongando, movimentando, trazendo a atenção para o nosso encontro. Tudo bem? Como é que foi fazer agora novamente? Quem já tinha feito no domingo? Alguma dúvida? Alguma questão? Experiência? Sobre a prática, assim, né? A gente tá... Essa instrução tá bem especial, achei, assim, no Lama, porque ele fez, assim, de uma forma mais... menos elaborada, um pouco. Ele começou de um jeito mais já direto, assim, já nos apontando, já nos convidando a começar de onde a gente já sempre está, onde a consciência sempre está, ela está sempre aqui agora. Então ele já nos... Tanto que ele sentou de um jeito, ele estava sentado de uma forma relaxada, ele estava assim, as pernas cruzadas, estava assim. Então, e ele também trouxe nessa condução, ele já nos aponta, né, a experiência direta, né? Apesar da nossa mente estar... A gente não vai parar a nossa mente, que é isso que é o que é mais difícil, porque a gente tem a tendência de quando a gente está entrando na prática de Shamatha, a gente quer experimentar silêncio. E a gente, às vezes, fica lutando contra a nossa mente. Meio que, né, querendo rejeitar pensamentos, imagens que possam estar vindo, né? Como se fosse uma coisa errada que estivesse acontecendo. Então ele começa a prática. Deixa eu pegar aqui quem já aproveita e já. E vocês fiquem à vontade para comentar alguma coisa, tá? Deixa eu colocar aqui a tradução que eu fiz, consegui terminar hoje. Deixa eu só pegar aqui a tradução. Ok. Vamos comentar um pouquinho, porque ele explica, ele dá aquela instrução que ele deu lá quando ele explicou a inteligência atencional, ele falou de uma chave que ele encontrou no ensinamento de Matik Labdron, que é de usar essa corrente alternada, de fazer essa alternância, usar a respiração como um ciclo de alternância que nos ajuda a manter essa consciência do momento presente, sem esforço. Como ele até comparou, né, a corrente alternada com a corrente contínua na eletricidade. E diz que a corrente contínua ela tem um grande esforço para ela se manter. Já a alternada, não. Então, ele diz a gente pode usar o próprio movimento natural da inspiração e da expiração para nos manter nessa experiência de estar consciente em meio às aparências. Relaxando na expiração e ascendendo, renascendo, se tornando presente na inspiração. Ele explica que nessa prática ele traz isso assim com um certo detalhe assim. Eu achei interessante. Então ele começa dizendo assim, ó, embora sua mente possa permanecer ativa, ou seja, a gente não vai parar querer que a nossa mente pare, entende? Fazer gerar nenhuma expectativa em relação a isso. A gente apenas deixa a sua consciência ficar quieta. Aí ele está dizendo que tem duas experiências, tem a consciência e tem a mente, em movimento. Que é o movimento, são as aparências que surgem nesse campo de experiência que é a consciência, que é o espaço da consciência. Agora nós estamos experimentando o espaço da consciência mental mesmo, assim, né? Nossa consciência, assim. Na verdade, é o espaço da consciência. E como ele disse, e se a gente atravessar a reificação, né, a fixação, deixar que ela se solte, que ela relaxe,
onde a gente vai estar é onde está a base da nossa experiência mesmo. Assim, a experiência última está nesse mesmo lugar, não está em outro lugar. Então, da agora usual consciência mental, a gente pode experimentar a própria consciência substrato, ou pode experimentar a própria consciência primordial, que é o mesmo, tá na mesma direção, assim. Né? Então, embora a sua mente possa permanecer ativa, deixe a sua consciência ficar quieta, relaxando profundamente, sem exercer nenhum esforço para se apropriar ou se identificar com os pensamentos. Não é fácil, porque agora a gente está preso nesse processo de se identificar. Mas a instrução é você relaxar, né? Por isso tem aquela preparação inicial de estabelecer o corpo, seu estado natural, estabelecer a fala ou a respiração no seu ritmo natural, para aí a gente estabelecer a mente em seu estado natural, que é a consciência quieta em meio aos movimentos, as aparências que surgem no espaço da mente. Né? Então aí é sem exercer nenhum esforço para se apropriar ou se identificar com os pensamentos. Então a gente realmente precisa estar numa condição muito relaxada para fazer essa prática. Muito relaxada. Simplesmente repouse na quietude no momento presente. Então, primeiro, a situação que ele nos coloca é exatamente para encontrar essa experiência, né, da consciência quieta no momento presente que ilumina toda a nossa experiência externa e interna, que é o espaço, o próprio movimento interno da mente. Deixe os seus olhos abertos para se assegurar de não reforçar a superstição de que sua mente, pensamentos, imagens, estão dentro da cabeça. Então ele só lembra da gente que a gente pode ter a tendência de fechar os olhos ali, mas aí não. O ideal é que a gente deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. E aí, deixando a consciência descansar exatamente onde ela está, sem fazer nada com ela, apenas deixe-a estar onde já está. Deixe-a descansar aí, solta, livre. Então, a gente vai experimentar essa consciência aberta. A gente não vai estar focando nada, colocando ela dentro de estreitando nenhum foco. A gente vai estar experimentando a consciência como ela é, aberta, que o espaço da consciência permeia toda a nossa experiência. E deixando a consciência repousar, né, aí onde está, sem fazer nada com ela, apenas deixa estar onde ela está, descansar aí, solta e livre. Consciente de estar consciente. Aí essa posição de mente é de a mente olhar para o agente. Né? A gente está olhando para o agente. A mente que vê a mente, né? Vamos chamar assim, né? Que vê a experiência toda. Que é a própria consciência. Ela é como se houvesse se a gente fosse fazer um mudra, né? Seria assim, né? Consciência de estar consciente. Mas, na verdade, é assim, porque não tem um dentro. Né? Ou seja, a mente está olhando para si mesma, consciente de estar consciente. Isso é fácil, não tem esforço. Você não precisa tentar, porque já está acontecendo. A gente sabe que está consciente, só que a gente só não reconhece essa experiência, não se familiariza com ela mais. Imediatamente, a gente está consciente de alguma coisa. A gente está consciente de estar consciente, mas a gente também está consciente de muitas coisas. Aí a gente se perde nas coisas. E não se coloca nesse lugar de reconhecer a própria consciência, de estar consciente. Né? Então, sem tentar, sem nenhum tipo de esforço, simplesmente descansando no momento presente, de forma vívida, clara, discriminativa, bem acordada, mas sem fazer coisa alguma com a sua consciência. Então, não é um estado, assim, confuso, né? Não é um estar consciente de estar consciente, não é um estado nebuloso, é um estado claro, que a gente deveria lembrar de tudo que está acontecendo. Está presente.
No sentido assim, né? A gente está presente. Então, a gente não vai estar direcionando a atenção para as coisas, mas as aparências vêm ao nosso encontro, né? Como ele diz, as sensações táteis vêm ao nosso encontro, aí algum som vem ao encontro da consciência, que pode ter acontecido durante um momento, né? Algum cheiro, somente onde tem fumaça hoje, né? Então, os pensamentos, tudo isso surgiram. Ana e Paulo, para aqui, só para... Flori, eu queria compartilhar dois pontos aí que essa meditação me ajudou a perceber e como isso é interessante para mim, né? Primeiro, como ela deu mais espaço entre uma instrução e outra. Porque a gente tava com o negócio lá reduzido, né? Do lama, lembra? Que ela faz a tradução em cima de uma redução da fala dele, da velocidade da fala dele. Bem, nesse espaço maior, de repente eu me dei conta, eu estava pensando no meu amigo, como um sonho, né? Idêntico a um sonho. Isso era um sonho. Então, ao invés de eu estar percebendo essa distinção da consciência e do pensamento, eu estava no pensamento. E aí me dei conta disso. Olha só o pensamento aí. Então, essa experiência de se Isso é dar a conta prática de que funcionando. muito interessante essa percepção, né? Porque aí, com as instruções do Lama, isso me dá mais confiança de que esse que observou que era um pensamento, esse é o testemunha da experiência, né? E o pensamento, se foi, aí dissolveu-se. Como a nuvem que ele falou, né? Mas um outro aspecto que ele colocou ali também, que me chama a atenção, é quando você está olhando para o que está à sua frente, na verdade é o espaço da sua mente. Então, esta afirmação ela é um pouquinho mais requintada, um pouquinho mais sutil. E me ajudou muito também dar uma revisada lá nas aulas do Nalanda, onde eu vi uma descrição de um exemplo do espelho, né? Você vê o reflexo no espelho, parece que aquele reflexo é uma imagem real, mas na verdade ela só existe por causa do espelho. Se o espelho não tivesse ali, aquela imagem se dissolve, né? Então depende do espelho, depende do objeto que foi refletido. Então essa instrução lá do Nalanda, junto com esta afirmação de que tudo que eu estou vendo aqui, na verdade eu não estou vendo as coisas à minha frente. As coisas que estão à minha frente estão se manifestando através dos meus olhos e tal, e chegam à minha mente que interpreta isso tudo. São De alguma aparências que aí maneira. depois são interpretadas, né? Então, esse requinte de Essa apresentação para sutileza, mim é maravilhoso, com né? certeza. Não, essa prática do lama, essas práticas, esse tipo de prática, né, do Dzogchen e do Mahamudra, são práticas são instruções de apontamento para a natureza da experiência. São instruções de apontamento. Claro que está sendo usado palavras, está sendo usado o processo dual para apontar aquilo que está além da dualidade, para apontar a experiência. Foi como você pode agora, né? Você pode acessar algumas experiências que começaram a ficar claras para você, né? Do observador, do pensamento, da mente que observa o movimento, né? E também dessa possibilidade daquilo que é apresentado para nós, para essa realidade que a gente chama, né? Nossa realidade. O que é isso de fato? São aparências que surgem no campo da consciência e que a gente dá significado, né? Que a gente se relaciona, né? Conhece, o espelho ele manifesta, mas ele não tem cognoscência. Ele tem a capacidade de refletir, mas a consciência tem a capacidade de refletir e saber.
A diferença é essa, né? O espelho ele é usado como analogia, mas ela é uma analogia imprecisa, Sim. porque não tem o aspecto do saber, né? Da cognoscência. Mas a consciência Uma, ela uma última manifesta, coisinha que eu queria, sim. desculpa, uma última observação que eu queria colocar antes de deixar a palavra. Uma coceira, né? Eu uso esse rótulo coceira, mas durante a prática, e foi falado, né? Eu não Que as, preciso do rótulo coceira para saber que algo está me coçando. Tá ali, né? né? Entende? A É uma experiência percepção tátil, ela diz, direta. ela é não conceitual, né? A experiência tátil é não conceitual. Nós é que atribuímos, chamamos de coceira, atribuindo, né? A coceira na cabeça, né? Aí, então, isso tudo são rótulos, né? São atribuições, mas muito legal. Muito legal. Obrigada, Paula. Oi, Ana. Não sei se vocês vão ouvir direito. Tô ouvindo. Tá baixinho, mas tô ouvindo. Tá baixo? O problema aqui, Sim. deixa eu botar mais perto. Bota. Agora. Além dessa experiência, né, que o Paulo comentou, tudo que acontece, eu já ouvi falar também que a gente, que uma grande virtude é sua prática, né? Também que é uma oportunidade de purificação de karmas, porque desde o momento que a gente percebe o pensamento, não reifica, né? Inspira, relaxa. Isso é uma ajuda para a purificação de karmas também. Com certeza. Porque a gente não vai estar ativando os padrões kármicos usuais. A gente vai estar diminuindo, né? A gente vai estar, na verdade, isso é a lucidez, né? É a clareza surgindo, né? E na hora que a gente não. Se a gente consegue sustentar essa experiência, né? De estar presente em meio ao movimento, sem reificar, sem modificar, né, sem ser arrastado de alguma forma, é essa experiência que nos coloca na posição de reconhecer a natureza da experiência, de fato. Como é que a gente se relaciona, esse ser que a gente chama eu, né? Que também essa compreensão se dirige não só para os fenômenos, né, externos, mas para os cinco skandhas, para aquilo que reforça, dá um sentido de alguém, né, de um eu existindo inerentemente em algum lugar, que é o nosso corpo, Eu a acho que nossos também sentimentos. relaciona com a acumulação de méritos também, né? Porque a gente é difícil perceber isso tudo a não ser Com na prática, certeza, com certeza. mas a gente percebe que a gente vê a coemergência que a gente faz com a nossa mente, com os nossos pensamentos, aí relaxa, solta no espaço, né? O Com espaço é a certeza. nossa mente também ao mesmo tempo. E aí não reifica karma, né? Com certeza. É É, acumulação de mérito e é, sabedoria. E sabedoria. é Própria muita sabedoria. coisa aí, né? Com certeza. Muita coisa. Maravilha. Ao mesmo tempo tem nada. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês querem continuar lá na transcrição da prática? Para chegar pelo menos até a alternância, né? Que é curtinho. Então vamos lá, aproveitar, né? Que a gente está com essa oportunidade aqui. Então, aí ele diz, né? Então, o ponto é ficar aí, sem tentar, sem nenhum tipo de esforço, simplesmente descansando no momento presente, de forma vívida, clara, discriminativa, bem acordada, mas sem fazer coisa alguma com a consciência. Então, essa é a atitude que a gente vai trazer para a prática, para essa prática de repousar na quietude da consciência em meio às aparências, principalmente as aparências mentais que surgem na nossa mente, né? Na verdade, todas as aparências, em último caso, são a nossa mente, né? Mas aí, então, aí ele diz, sem esforço, aí ele deixa a gente um pouco ali para a gente reconhecer esse lugar, essa experiência, né, da consciência quieta e o fato de nós estarmos conscientes de estar conscientes.
Aí ele diz, sem esforço, as ondas de sensações táteis em todo o campo, né? As ondas das sensações em todo o campo tátil, correspondentes à respiração, ou seja, a inspiração e a expiração, porque isso é um movimento que se dá automaticamente, né? A gente sabe, a gente está vivo porque está respirando. Então, automaticamente, sem a gente fazer nada, o nosso corpo vai se mover, ainda bem, vai inspirar e expirar, né? Então, ele diz, então, enquanto a gente está ali repousando, que é a quietude da consciência, no momento presente, sem esforço, as sensações táteis correspondentes à respiração surgirão para nos encontrar. Nós vamos perceber. Não que a gente vai olhar, vai direcionar a atenção para elas. A gente vai... É como uma onda que invade a praia, assim. A praia não está fazendo nada, a onda invade e sai, invade e sai. Então, as sensações táteis em relação à respiração também nos invadem, sabe? Sem a consciência precisar fazer nada, certo? Aí, sem que você precise tentar, você vai saber quando a respiração está acontecendo. Porque ele está dando um gancho para nós, para ajudar esse processo da gente permanecer no momento presente, sem mais como um corrimãozinho aí para a prática, a gente aproveitar as sensações táteis que vão da respiração, que vão estar ali presentes, e a gente vai, né, ele vai até usar assim, como um farol que está no meio do mar, e as ondas, está lá quieto, no meio do mar, iluminando, aí as ondas vêm, né, o farol se banha, e se deixa... Então, ele não se faz nada, as ondas faz aquele movimento, né? Aí ele vai dizer, então, sem esforço, as ondas das sensações táteis, as ondas das sensações em todo o campo tátil correspondentes à respiração, elas surgirão para encontrar você. Sem que você precise tentar, você vai saber quando a respiração está acontecendo. Quando o ar está entrando e quando o ar está saindo. É que a gente vai direcionar a consciência para isso. Esse movimento vai nos encontrar a consciência. Vai se revelar ali. Então, e sem focar a sua atenção em nada especificamente, as sensações táteis em todo o campo somático, associadas à inspiração e à expiração, virão ao seu encontro. À medida que você inspira, você tem consciência de que todo o corpo inspira. Quando o ar sai, você tem consciência de que todo o corpo expira. Sem pensar sobre o corpo, sem imaginá-lo, as sensações táteis nuas de conceitos, virão ao seu encontro. Então, ele está só nos dando uma chave para a gente, nesse momento da prática, a gente pode começar e a gente se conectar com as sensações, deixar a consciência se conectar com as sensações táteis da respiração de forma nua, sem conceito, só como um farol no meio do mar banhado pelas ondas. Então, deixa que as sensações táteis da inspiração e da expiração banhem a sua consciência. Certo? E isso vai acontecer sem nenhum esforço, porque não tem nenhum... Ela acontece naturalmente, certo? Então, sem pensar, sem imaginar o corpo, as sensações táteis nuas de conceitos, né, virão ao seu encontro. Porque elas são silenciosas. As sensações táteis são... Aí é interessante a gente ver, a gente consegue experimentar as sensações táteis, o corpo sem conceitos. Aí essa é uma prática até específica, que é as 4 aplicações da atenção plena. Atenção plena ao corpo, atenção plena às sensações, que é a atenção plena às sensações táteis, né? Atenção plena aos sentimentos, atenção plena à mente, atenção plena aos fenômenos. Inclusive, quem quiser olhar, essa prática está no Felicidade Genuína. É o capítulo, é a parte 2 do Felicidade Genuína. São as práticas de cultivo da... Vou pegar aqui o índice. Parte 2. Insight por meio da atenção plena. Atenção plena ao corpo, aos sentimentos, à mente, que é desenvolvimento dessa atenção nua, a experiência direta desses fenômenos, que aquilo que a gente chama de corpo, que corpo é um rótulo, né? O que é isso que a gente chama de corpo? Aí essa prática, atenção plena ao corpo, vai nos convidar a experimentar. O que é isso que a gente chama de corpo? Sem estar rotulando ele, sem estar imaginando ele. O que é? São sensações táteis, vibrações,
formigamento, coceira, calor. É isso que é o corpo, que a gente chama de corpo. Para nós, são sensações táteis. E a gente rotula, né? Coceira do joelho, dor no joelho, mão, não sei o que. A gente vai, enfim, dando rótulos. Mas aqui a experiência, a convite é para a experiência direta, sem conceitos. Então, aí nós estamos experimentando a respiração sem conceitos, diretamente. Aí ele vai dizer: e você pode, então, achar útil introduzir uma alternância bem suave. Aí aqui tem uma pequena prática que a gente instala nesse momento, que é muito sutil. É de, a cada expiração, aceitar o convite para relaxar cada vez mais profundamente. Soltar e ancorar a consciência no momento presente. Ancorar a sua consciência nessa... Porque solta qualquer coisa, pensamentos que estão vindo, né? Solta tudo. Então, essa alternância é, em cada expiração, a gente aceitar o convite para relaxar corpo, energia, né? Sentimentos, mente, tudo. Soltar. Como o suspiro gentil que o Eric ensina. Soltar. Na inspiração, soltar. E com isso, a consciência fica aqui agora, nesse espaço do momento presente. Né? Ancorar sua consciência nessas sensações táteis do elemento terra, de firmeza, solidez. E a cada inspiração, então o convite da expiração é de soltar, relaxar e ficar presente. E a cada inspiração é uma afirmação da vida. Ele lembra assim, você ainda está vivo porque você está respirando, né? Está inspirando, porque se expirou e não inspirou mais, morreu, né? Mas como a inspiração virá, a gente está vivo, então aceite a cada inspiração como um convite para despertar, para acordar, para ficar claro e vigilante, como se para acender a chama da consciência, certo? Mas só por uns instantes, pois enquanto você ainda sustenta essa clareza, porque você não vai perder durante todo o processo essa clareza, né? Essa consciência de estar consciente. Então, enquanto você sustenta essa clareza quando você inspira, aí agora se deixe relaxar novamente, né? Relaxa a mente de novo com cada expiração. Porque a expiração vai acontecer de novo, né? Então a gente vai ficar usando essa alternância, a inspiração e a expiração, como nos ajudar a manter essa presença relaxada, aberta, que solta o que vem, que solta, como o farol da praia que não agarra a água, se deixa inundar e solta, entende? Então isso nos ajuda a manter a prática, que é repousar na quietude da consciência, em meio aos movimentos da mente, sem fixação, sem distração. Essa é a instrução da prática, né? Em resumo. Aqui ele está dando chaves para nos ajudar a permanecer. Porque ele disse. Então ele diz, desperte e relaxe com cada inspiração e expiração. Desperte. Acenda, né, a consciência a cada inspiração e relaxe com cada expiração, sem perder a consciência, é claro. Mas só relaxe. Ou seja, mantenha a abertura para não gerar tensão, não gerar aquela sensação de tem que estar sustentando alguma coisa, né? Então, porque é uma coisa sutil, porque a gente tende a querer... Nós estamos num processo de fixação, né? Vidas, né? Então, a gente tende a fixar, tensionar. Então, aí vai dizer, com os olhos abertos, você tem consciência do espaço. E não é o espaço físico que você está vendo. O espaço na sua frente é o espaço da consciência, no qual eventos não físicos, como cores e formas, aparecem. Daqui é uma instrução profunda, que ele não detalhou tudo, mas tem práticas que ele já nos convidou a olhar, como aquela instrução do Buda Barria. No que é visto, deixe ver apenas o que é visto. No que é sentido, deixe ver apenas o que é sentido. No que é, né? No que é ouvido, deixe ver apenas o que é ouvido. E assim mais. No que é pensado, no que aparece na mente, deixe ver apenas o que é aparente naquele espaço ali. Ou seja,
Está nos convidando a manter a consciência sem fixação, sem reificação, sem conceitos, experienciando diretamente aquele ambiente, né, aquela experiência. Então, na nossa frente tem cores e formas, na verdade. Para os olhos, para a consciência visual, o que tem é um espaço onde aparecem cores e formas. A gente não vê cores e formas, a gente vê objetos, né? A gente já vê foto disso, quadro disso, computador, porque na verdade isso aí é a mente conceitual atribuindo significados a cores e formas. Mas aí ele está nos convidando a manter essa experiência aberta, com os olhos funcionando assim, com essa experiência aberta, livre de conceitos. Experimentando aquilo que realmente está ali, que são aparências. Né? Então, o espaço na sua frente é o espaço da consciência, no qual eventos não físicos, como cores e formas, aparecem. Mas este é o espaço da mente. E é neste espaço que os pensamentos e todos os tipos de eventos mentais, imagens e assim por diante, todos eles surgem. É nesse espaço da consciência. Eles vêm e vão. Então, da mesma forma que o olho está aqui aberto, olhando cores e formas, também nesse mesmo espaço surgem os pensamentos, imagens, memórias, né? E aí eles vêm e vão. Então, como o ritmo da respiração, com o ritmo da respiração como pano de fundo, como uma âncora que te mantém ali presente, e a sua presente e relaxado, né? E a sua consciência da consciência repousando em seu próprio lugar, no centro, ou seja, no centro porque é a consciência da consciência. Então, é o centro da experiência, é a base. Então, alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, Lana, já precisou sair. Ok. Então tá. Então, com o ritmo da respiração como pano de fundo e a sua consciência da consciência repousando em seu próprio lugar, no centro, conforme você observa o espaço da mente, observe os movimentos que surgem nesse espaço. Pensamentos do passado, como o Paulo percebeu, né, que estava pensando em alguém, do presente e do futuro. Mas não pegue carona em nenhum deles. Não se deixe levar por nenhum deles. Deixe-os ir e vir livremente, sem nenhum impedimento, mas sem que a sua consciência se mova. Deixe sua consciência ser como espaço, né? Mas sem que sua consciência se mova, deixe que sua consciência ser como espaço. A luz do farol que percebe tudo, mas não se move, fica ali. E os pensamentos sendo como nuvens, deslizando no céu, indo e vindo, mas o espaço não se move. O espaço do céu não se move com as nuvens, né? Com o movimento das nuvens. E de vez em quando você vai se distrair. E um pensamento vai te arrastar. E não tem problema. Só reconheça o mais rapidamente que você puder. E assim que você reconhecer, relaxe. Aí retoma, viu que o processo sansárico se deu, o processo usual kármico de seguir se deu, aí você reconhece e simplesmente relaxa. Se posiciona novamente para continuar praticando. E observe o lugar onde o pensamento desaparece, que é o próprio espaço da consciência. Ele está lá de novo no mesmo lugar, no espaço da consciência. Então observe a quietude onde o movimento estava. E descanse aí. Pronto. Essa foi a instrução. Terminou aqui. Certo? Ok? Só aproveitar a oportunidade que a gente fez a prática aqui juntos, que algumas pessoas não participam na sexta, né? Na sexta a gente vai fazer ela de novo. Provavelmente eu vou fazer conduzindo, assim, pra gente não ter, a gente ter um pouquinho mais de controle. Então tá. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Eu queria, eu percebo também que essa prática, ela pode nos ajudar no dia a dia, assim, com as nossas condições, né? Observar aqui as aparências das coisas que nos aparecem, elas
são ilusórias ao mesmo tempo, assim, né? É como se a gente também não pegasse aquilo e tomasse aquilo como uma verdade absoluta. Vai soltando um pouquinho, né? A maneira que a gente tá olhando para a realidade. Com certeza, vai abrir esse, vai flexibilizar a nossa relação com as coisas, né? Com certeza. E à medida que a gente vai tendo esse gostinho, né, se familiarizando com essa condição da mente de estar livre dos conteúdos, sejam internos ou externos, a gente vai ganhando esse espaço, essa liberdade, né? Essa condição. As Aí, coisas que nos tocavam e, sei lá, davam medo, não sei, um exemplo, né? Já vai. com certeza. E é aquele ditado antigo, né? Que as aparências enganam. Um pouco assim. O espaço é muito mais amplo, né, do que as aparências. É isso. Está bom. Então vamos voltar lá para o nosso texto hoje, onde a gente parou. Então tá, deixa eu pegar aqui o Kindle. Tá o Kindle, tá aqui. Ok. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Ah, tá aqui aparecendo pra mim. Achei agora. Então, nós estamos no último capítulo, Armadilhas. A gente terminou o tópico Riscos nos estágios avançados da prática de Shamatha, onde até então, nesse período aqui, nesse tópico, a gente viu ele apontando os perigos que podem acontecer quando a gente atingir o segundo estágio dos 4 tipos de atenção plena, que é a atenção plena manifesta, que pode parecer uma quietude tão grande que a gente pode pensar que chegou em Rigpa. Né? E aí, a gente não tiver a orientação adequada, a gente pode se prender, alguns nhams, experiências meditativas podem surgir nesse período, e a gente aí se desviar da prática, né? E aí, ele disse que, deixa eu voltar aqui só para a gente ver aqui o último tópico, só para pegar o último tópico que ele explicou foi isso. Ó Vajra da mente, não há como dizer quais tipos específicos de experiências boas ou más podem surgir. Todas as técnicas, desde a realização da quiescência até a manifestação da consciência lúcida, simplesmente levam a experiências. E assim, qualquer coisa pode acontecer. Aqui ele deu o que era possível acontecer nessa fase do cultivo, quando você chega na atenção plena manifesta. Que sem esforço você permanece ali na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Agora a gente está nesse processo ainda se familiarizando, ainda nem chegamos no atenção plena unifocada, que é o primeiro. Nós estamos nos familiarizando. Mas se a gente realmente praticar, atingir a atenção plena unifocada e depois a atenção plena manifesta, assim, aí não tem mais nenhum esforço, a gente pode meio que pensar que chegou na lucidez última. E aí a gente precisa ter uma orientação para não... E aí também CIDs podem acontecer, experiências meditativas podem acontecer, que podem, se a gente não tiver, né, assim, um guia, conhecendo o processo direito, a gente pode se perder, né? Mas ele diz, aí então não tem como dizer que tipos de experiências podem surgir. Porque todas as técnicas, desde a realização da quiescência até a manifestação da consciência lúcida, que seria Rigpa, simplesmente levam a experiências. E assim, porque a gente vai estar purificando todo o nosso karma, então as coisas vão surgir, né? Então qualquer coisa pode acontecer. Portanto, entenda que identificar tudo isso como experiências é um ponto crucial e a quintessência do conselho prático. Então, tenha isso em mente e realize. E até na última terça a gente terminou com esse tópico, né? A gente viu o vídeo do 2019, onde ele fala da partezinha final, que o ponto é você soltar a mente que reifica. O ponto todo é esse. É a mente que reifica, que dá um sentido absoluto à experiência, seja interna ou externa, né? Esse é o grande Lojong do Dzogchen. Né? E aí, agora a gente vai para o tópico seguinte, que é o papel e o significado de Shamatha, certo? Página, quem tem o livro, página 179. Então, grande vacuidade ilimitada perguntou, ó Bhagavan, se todas as experiências, quer sejam agradáveis ou grosseiras,
estão longe de serem o caminho para a onisciência e não trazem tal benefício, ensinamos todos, por que deveríamos praticar a meditação? Mestre, explique, por favor. Aí o Lama fala, Lama Alan, se essas experiências meditativas resultantes da prática de shamatha não são rigpa, porque aí ele disse, você pode até experimentar terra pura, pode experimentar, você pode ter uns vislumbres, mas ainda não é rigpa, né? Não estamos ainda na condição última. Então, se elas não são rigpa, ou seja, não têm o benefício da iluminação, para que praticar shamatha, afinal? Não poderíamos simplesmente pular shamatha e ir direto ao Dzogchen, a experiência do Trek Show, e diretamente ao ponto último? Aí o Bhagavan respondeu, ó Vajradamente, quando indivíduos com mentes grosseiras e disfuncionais, agitadas por pensamentos discursivos, nosso caso, né, entram neste caminho, ao reduzirem o poder de seus pensamentos compulsivos, as suas mentes se tornam cada vez mais estáveis e eles atingem uma estabilidade inabalável. Por outro lado, mesmo se as pessoas identificarem a consciência lúcida, mas não continuarem praticando, elas sucumbirão às falhas da indolência espiritual e da distração. Então, mesmo que pratiquem, devido à distração, elas se perderão na delusão sem fim. Então, ele está falando aqui do papel, da importância de shamatha, de cultivar a estabilidade da atenção, para que a gente possa, primeiro, superar essa mente grosseira, né, essa agitação dos pensamentos discursivos, né, e aí encontrar uma quietude, né, estável. E mais também, mesmo que a gente identifique a consciência lúcida num vislumbre, numa instrução de apontamento, a gente pode vislumbrar, mas se a gente não continuar cultivando a estabilidade, a gente vai se perder essa experiência. Certo? Então, aí a gente pode entrar de novo, mesmo que a gente tenha vislumbre, a gente não sustenta, a gente entra de novo na distração e não sai do samsara, não sai da confusão. Aí o Lama comenta, né? E a gente vai ficar aqui nesse comentário, desse tópico hoje. Vamos ver se vai dar. Então, nós entramos na prática de shamatha, Lama Alan coloca, né? Com uma mente disfuncional. E saímos com uma mente funcional. Entramos com desequilíbrio e saímos com equilíbrio. Se a gente perseguir o processo, o que a gente vai, quando a gente atingir chamas, a gente vai atingir essa condição equilibrada da mente. Então, essa é a importância desta prática. Atingir um alto grau de sanidade, né, pode ser realmente uma boa ideia no caminho para a onisciência, certo? Então, não é à toa que o Buda ensinou, praticou, e todos os mestres mantêm isso vivo na linhagem, né? Então, eles afirmam a importância de você ter shamatha e vipassana no processo da lucidez. Né? Por outro lado, tanto no caminho do Bodhisattva, que está resumido nas 6 perfeições, na prática da generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, que são as práticas de shamatha, e sabedoria, que são as práticas de vipassana, insight. Então, a gente vai precisar de ter shamatha e vipassana. Certo? Então, por outro lado, mesmo se as pessoas identificarem a consciência lúcida, está dito no texto, né, Rigpa, mesmo que encontrem um grande lama, recebam instruções diretas e tenham um vislumbre autêntico de Rigpa, que pode acontecer subitamente, né, mesmo que a gente não atinja a chama, mas a gente pode ter vislumbre no processo, certo? Aí, então, mesmo que você tenha um vislumbre autêntico de Rigpa, ou mesmo se algum insight, o sabor de Rigpa surgir para elas do nada, mas se elas não continuarem praticando, elas sucumbirão às falhas da indolência espiritual e da distração. Então, ainda que você experimente o sabor de Rigpa, a menos que seja capaz de tomar a base como caminho, tomar a própria experiência de Rigpa como caminho e de sustentá-la, é muito fácil perdê-la. Porque nós estamos num processo de condicionamento. Então, apenas vislumbrar é como se a gente estivesse furando, abrir
um buraquinho ali, mas tem todo o resto do pano. Rapidamente a gente pode ir para perder o buraquinho e já está num lugar onde não tem mais buraquinho. Aí a gente se volta de novo para a confusão. Então a gente vai ter que precisar sustentar essa, como se fosse ir fazendo muitos buraquinhos até furar todo o samsara. Furar todas as energias de hábito que nos mantém presos na reificação e na identificação, né? Então, ainda que você experimente o sabor de Rigpa, a menos que você seja capaz de tomar a base como caminho e de sustentá-la, é muito fácil perdê-la. Você facilmente sucumbirá às falhas da indolência espiritual e da distração. A propósito, acredito que a nossa civilização seja aquela que oferece a maior abundância de distrações em toda a história humana. Estamos nessa fase, né? Indolência espiritual, por outro lado, é um termo facilmente mal compreendido. Ele falou distração e indolência, né? Distração a gente já tem bastante, né? E indolência, ele diz, a tradição contemplativa medieval do cristianismo tem um conceito correspondente que em latim se chama assédia, também frequentemente traduzido como indolência espiritual. Acredito que este conceito se aproxime mais do significado do termo budista, esse conceito de assédia, né, que é a indolência espiritual. Porque o termo tibetano, no entanto, frequentemente é traduzido como preguiça. De fato, a indolência espiritual pode se manifestar quando alguém fica jogado no sofá, que a gente chamaria de preguiça, né, um torpor, uma falta de, né, mas você também poderia, aí você poderia chamar isso de preguiça, onde se está verdadeiramente letárgico, lento, sensação de peso do elemento terra, você está lá meio sem energia, né? Então isso é um aspecto desse termo, né, que no tibetano é normalmente traduzido apenas como preguiça, mas na verdade, a indolência espiritual é mais próprio para expressar essa condição, porque ele diz, tem dois aspectos, o aspecto letárgico, que a gente pode chamar de preguiça, mas nem toda indolência espiritual se expressa como preguiça. Aí ele quis chamar a atenção para a tradução, que é melhor, em vez de chamar de preguiça, seria indolência, porque pode ter o aspecto letárgico, que a gente chamaria de preguiçoso mesmo, mas também tem outro aspecto. Para pessoas de fogo, né, que tem a constituição do elemento fogo e ar, a indolência espiritual se manifesta quando elas se envolvem em um projeto atrás do outro, quando sempre há alguma coisa acontecendo com elas, quando estão continuamente enredadas por uma atividade mundana após a outra. Então, sempre que são arrastadas por tantas ocupações, tem uma rápida resposta. Ah, mas isso é realmente importante, porque é pelo bem dos seres sencientes, além de ser algo virtuoso. Então, as pessoas de elemento A manifestam a indolência espiritual não por um processo letárgico, sem energia, mas é porque faz muita coisa. Se engaja em muita coisa. E não tem tempo para praticar, né? Provavelmente, né? Vai estar fazendo tanta coisa importante que não pratica, né? Então, portanto, a indolência espiritual pode se manifestar de uma forma preguiçosa e lenta ou como uma hiperatividade. Disparar por aí fazendo o bem que dissipa a sua energia. Você acumula méritos, mas acaba girando pelo samsara. Em outras palavras, você pode ter uma experiência meditativa bastante profunda no Zen, no Dzogchen, no Mahamudra, no Vedanta, mas não lhe restará nada mais do que uma lembrança se você não sustentar essa experiência, se você não praticar, certo? E então, porque você pode, por exemplo, ter uma experiência dessa, aí você achar que já está iluminado, aí você começa a se engajar com a ação ali, eu vou agora ensinar, eu vou fazer isso, eu vou traduzir, eu vou não sei o quê, e esquece de sustentar a experiência, que é o importante, sustentar a prática, né? Porque você se envolve em tanta coisa. Bom, e aí você passa o resto da vida indo de um projeto para o outro, sempre envolvido nos pequenos assuntos da vida, conscientemente cumprindo seus prazos, até que finalmente o último prazo que encontra é a sua própria morte. Então, mesmo que façam práticas, devido à distração, elas se perderão na delusão sem fim. Ao praticar o Dzogchen, sem ter uma forte fundação na prática de Shamatha, você pode experimentar o sabor de Rigpa. Entretanto, para a continuidade e crescimento verdadeiros da tua experiência, né, você precisa de um barco que não vire
tão facilmente com as distrações e os desequilíbrios emocionais. Se a sua mente for disfuncional e você experimentar uma pequena gota de ripa, passados alguns anos, pode não restar nada mais do que uma lembrança. Puxa, isso me faz lembrar que você tinha que estar lá 27 anos atrás, eu tive uma experiência realmente brilhante. Você se perde em uma delusão sem fim e aquilo fica apenas uma memória. Você não sustenta aquilo como a sua experiência de fato, né? Certo? Então é isso, né? Então aqui, a gente já está terminando, viu, Cris? A gente já fazer a dedicação. Então, oi. Se ela fosse falar uma coisa. Bom, então é isso. A gente então está chegando aqui nos finalmente, né? Então, nesse ponto, do penúltimo tópico aí, que é o tópico que vai falar o papel e o significado de Rigpa, aí ele vai agora experienciando, agora terminou, né? Agora experienciando a consciência substrata, a gente vai entrar. Então, aqui ele vai, nesse tópico, ele vai trazer os dois outros tipos de atenção plena. É nesse tópico que ele vai explicar a situação que a gente chega quando a gente cultivou a atenção plena unifocada, a atenção plena manifesta, aí agora a gente vai estar com a ausência de atenção plena, que é a experiência do vazio do substrato, e imediatamente a experiência da atenção plena autoiluminadora, que é da consciência do próprio substrato. Aí você atinge shamatha. Certo? Então, nesse tópico aqui que ele vai explicar essa etapa, certo? Como seria a experiência se a gente estivesse praticando e chegando lá, né? Aqui, então, é só um mapa pra gente, né? Mas é importante, porque a gente, né, abre nossa perspectiva, né, da prática. Então, aí a gente vai ver. E o último tópico que a gente vai ver é possibilidades mais profundas da prática de shamatha, que é já nos abrir caminhos para realmente penetrar na consciência primordial, dependendo da nossa condição kármica e nossos méritos, né, e familiarização, a gente já pode ser um caminho muito rápido para a liberação mesmo, assim, né? Certo? E a gente vai terminar. Tá bom? A gente vai seguir devagarzinho aí. Tem acho que mais uns 3 encontros a gente termina. Essa fase 1. Que é a principal, né? Porque sem ela a gente não vai para a fase 2, né? Então. Aí, tem um outro livro, né? Mas eu não sei ainda como é que a gente vai seguir, sabe? Porque o outro livro é mais cabeção, assim. E aí precisaria, realmente, não sei se seria útil para nós. Entende? Talvez seja útil uma coisa intermediária aí pra gente, talvez. Eu vou conversar com a G. A gente vai terminar com calma que né? Já tá em outubro, daqui a pouco tem, né? Novembro, aí daquela final de ano. Eu vou pensar um pouquinho o que a gente poderia ser útil para nós agora. Talvez compreender um pouquinho melhor o caminho mesmo, as práticas preliminares, aquilo que vai dar base para a gente poder, inclusive, por exemplo, entrar no retiro para atingir shamatha. Seria muito importante, entende? Para a gente primeiro cultivar mais a nossa meditação, estabilizar melhor a nossa meditação, né? E aí a compreensão, aí a gente vai penetrando na compreensão da natureza da realidade, os ensinamentos sobre o Prajnaparamita, né? Sobre a natureza última, né? Sobre Vipassana e as práticas de Vipassana. Então, eu acho que talvez não seja uma coisa imediata, assim, não seria interessante. Eu acho, Mas não eu sei. acho que é interessante comprar o livro, né? Ah, sim, o livro pode comprar. E já pode ir lendo, e pode seguir já desbravando ele, né? Pode comprar. Já vai desbravando ele. Mas qual que é o número 2? Qual que é o livro número 2? É Investigando a Mente. Ah, tá. É esse aqui, ó. Nós estamos nesse aqui, né? O Aquietando a Eu Mente. tenho. É o Investigando a Mente. No Investigando a Mente tem a fase 2 e 3. Investigando a mente. Investigando a Mente, tá? Eu tenho esse aí. A introdução do Lama aqui é uma coisa, assim, arrasadora. A É linda, introdução. linda. Uma mente funcional e a atual idade das trevas do materialismo. Depois tem um capítulo que ele vai apresentar a natureza da mente. Então tem esses capítulos preliminares antes de ele começar o texto do Vajra Essence, da fase 2 e da fase 3. Só essa introdução e a natureza da mente é de estourar os neurôniozinhos. Então precisa realmente ter uma prática de shamatha estabilizada para a gente poder penetrar no que ele está dizendo aqui. Senão a gente não vai conseguir nem manter o lung do grupo, sabe? Então,
é melhor talvez uma coisa intermediária aí nesse processo. Eu vou conversar com o G, vamos ver o que surge. Tem um livro muito interessante do Shagdu Rinpoche, que é o Portões da Prática Budista, que ele dá uma introdução ao Vajrayana. E aí eu acho que fosse interessante, assim, para a gente ver algumas coisas das preliminares, do Nondro, sabe? E da perspectiva da prática do Vajrayana, que aí vai combinar no Dzogchen, né? Então, talvez, para a gente até se alinhar, porque tem gente que já tem mais, tem gente que tem menos, para a gente dar uma... E é uma oportunidade de a gente, então, a gente se engajar em práticas preliminares que vão nos ajudar na nossa prática de Shamatha e que, por sua vez, vai nos ajudar na prática de Vipassana. Entende? Aí, enquanto isso, também, o Lama sai de retiro e a gente vê qual é o direcionamento dele também, né? Tá entendendo? Um pouco, assim, né? O que ele vai trazer pra gente, assim, né? Quando ele saindo de retiro. Então, vamos ver. Certo? Mas, assim, comprem um livro, aproveitem o embalo e já vão penetrando no... Principalmente a gente que já fez quem fez os retiros, né, de Tantra Vajra, cortante, porque a gente já teve as fases todas, de uma outra forma, mas a gente já viu a fase 2, 3, 4, todas as outras fases no Tantra Vajra cortante, sabedoria, e no Visão Iluminada de Samantabhadra. Então, quem já fez esses 2 retiros, já teve orientações sobre a fase 2, 3, 4, 5, 6, que é o conteúdo do Vajrayana, só que o Vajrayana é o mais elaborado dos textos do Dudya Olimpa. Certo? O Tantra Vajra e o Visão Iluminada de Samantabhadra são textos mais resumidos, mas abordam o mesmo processo, é o mesmo caminho. Entendeu? Mas o Vajrayana, inclusive, ele só teve autorização de Gyatro Rinpoche de publicar assim as 3 fases iniciais, que foi Shamatha e Vipassana. O restante é só nos retiros, que ele deu, inclusive, retiros, ele passou 4 anos dando os retiros sobre o Vajrayana. Ele passou todo o texto em 4 anos pra gente, em retiros de 8 semanas. Entendeu? Então, aí ele só daria as restantes das fases em retiro mesmo, assim. Porque não adianta, porque é um retiro de prática. Não é um conhecimento, assim. Não faz sentido. Não faz sentido. O próprio Buda ficou quanto tempo? Certo? 6 anos? Foram 6 anos. O tempo de prática dele naquela última vida, né? Direto, né? Naquela última vida, né? Não é como a gente que para um pouco. Sabe qual é o nosso, uma hora por dia. nosso momento kármico? Não é bem o do Buda, provavelmente, né? Então, pronto. Certo? Mas, assim, a gente vai... aí é interessante a gente entender o caminho do Mahayana, do Vajrayana, porque isso nos coloca melhor dentro da mandala. Aí talvez um livro que nos apresente um caminho... O que tem em português, assim, que dá uma estrutura... é esse do Shagdu, sabe? Que eu acho que eu achava interessante. Eu vou conversar com a G, ver o que ela acha também. Aí a gente vê, certo? E a gente teria dava um passo atrás agora para dar uma olhada na base, que a gente precisa ter, para poder avançar nesse processo. Entendeu? Mas a gente continua com nossas práticas de Shamatha, estabelecendo a mente seu estado natural. Entendeu? E já escutando aí, lendo, investigando a mente, já vai avançando naquilo que a nossa, né, nosso coração tá borbulhando pra gente, né? Vamos lá, vai seguindo, né? Vai seguindo. Tá bom? Então vamos fazer a dedicação? Deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano sansara, possa eu liberar os seres. Sorandi tante zipani tornene pedranam panjeshi, que ganate balon trupai si pesole droa show. Fazer a prece para os nossos lamas, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua,
aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Aqui. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, Rigpa, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Nyududa, Orgen Lama Drugyune, Droa Chikya Malupa, Dei Salagopa, Show. Então, queridos, boa noite. Obrigada pela companhia. Muito obrigada. Boa Muito noite, obrigada, Fê, Obrigado. obrigada. Tchau, se cuidem Obrigada, aí com essa Boa fumaça noite, toda. obrigada.